Muito bom, pessoal. Agora nós vamos desenvolver uma questão de matemática financeira que caiu no Enem de 2023. É a questão 144 da prova amarela, prova rosa, perdão, prova rosa. E diz o texto, não? Uma loja vende seus produtos de duas formas, à vista ou financiado em 3 parcelas mensais iguais. Então tem as duas opções, você paga à vista ou você paga parcelado, né? Então tá. Deixa eu me aumentar aqui para ficar mais bonitinho. Para definir o valor dessas parcelas nas vendas financiadas, a loja aumenta em 20% o valor do produto à vista. Então, aquela coisa, né? Se não quer pagar à vista, vai pagar parcelado, então você vai pagar mais caro. 20% a mais. E divide esse valor mais caro por 3. Isso já é uma conta, gente. Depois a gente volta nela. A primeira parcela deve ser paga no ato da compra e as duas últimas em 30 e 60 dias após a compra. Um cliente da loja decidiu comprar de forma financiada um produto cujo valor é à vista R$ 1.500. Utilize 5,29 para aproximação, como aproximação para a raiz de 28. E a pergunta é a taxa mensal de juros compostos praticada nesse financiamento. Veja que aqui está claro qual é a teoria que vamos usar, juros compostos. O problema, gente, é que essa questão ela não é simples a resolução e demanda uma prévia a respeito desses conhecimentos financeiros. Vamos lá, vamos anotar os dados conforme o texto nos mandou. Então, deixa-me reduzir a minha pessoa aqui, vamos ficar aqui em cima. Então tá, vamos lá. Você tem então, portanto, um valor à vista, né? Esse valor à vista é a importância de R$ 1.500. Só que o texto diz que você vai pagar 20% a mais por fazer a prazo. Então, a prazo tem um aumento aí de 20%. Ora, 1.500 mais 20% de 1.500. Né? 10% de 1.500 dá 150. Como é 20%, o dobro, 300. Então você tem 1.500 mais 300, o que dá a importância de R$ 1.800 a prazo. Ok? Ele fala que isso vai ser dividido por 3, em 3 parcelas. Então nós temos aqui R$ 600, ok? Parcela 1 mais parcela 2 mais a parcela 3 vai dar R$ 1.800. De acordo? Bom, essas parcelas elas seguem uma taxa de juros compostas, né? Então, como que fica essa parcela P1? Segundo o texto, a parcela P1 ela é paga no ato da compra. Então você vai pagar R$ 600 logo de cara. Beleza? A parcela P2 ela também é R$ 600. Poxa vida, mas como é que, né? Se não fosse R$ 600, seria outro valor, correto? Eu teria que imaginar que se não fosse para pagar parcelado, eu pagaria à vista. Existe um capital aí, C1, que está sofrendo uma valorização a uma taxa de 1 mês, gente. A segunda prestação ela é paga 30 dias depois, então eu vou colocar aqui o tempo já adaptado para a taxa de juros, é mensal. 30 dias, 1 mês. Então, essa conta que eu estou colocando aqui, ó, R$ 600 é C1 vezes 1 mais I elevado a 1, é aquela fórmula dos juros compostos. Você deve lembrar, o montante é igual a capital 1 mais I elevado ao tempo. Tudo bem? Deixa eu tirar umas borrachinhas aqui atrapalhando minha vida. Agora, a terceira prestação, ela também será de R$ 600. Mas, poxa vida, o cara está me cobrando juros, né?
Eu não sei qual seria o capital que sofreu esse processo de juros, porque aqui, gente, é um capital que sofreu um acréscimo durante 2 meses. Então não é o mesmo C1, é um outro capital, é um capital C2, que sofreu um acréscimo por 2 meses. Então essa seria a, a redação referente aos valores, né, que nós deveríamos pagar. Bom, o fato é o seguinte, a descoberta de juros aqui cobrado, ela só pode ser feita com um conceito chamado valor presente. Valor presente. Eu tenho que trazer para o presente uma parcela. Então, se a parcela está R$ 600, quanto que eu ia pagar, na verdade, sem acréscimo de juros? Ora, esse valor que eu ia pagar é o C1, tudo bem? É o C1. E veja, o valor presente, ele pode ser calculado pegando esta fórmula dos juros compostos e isolando o capital, que é o dinheiro que você pagaria à vista. O montante é um dinheiro que você paga por conta dos juros. Então eu vou escrever essa formulinha aqui para te mostrar que esse é o cálculo do valor presente. Eu pego o montante e divido pela taxa, pelos juros que correu, né? Que seria essa a conta. E o que eu vou descobrir com isso? Eu vou descobrir como que seria um pagamento desses valores. Então, eu vou colocar assim, que o valor total presente que eu vou pagar seria de R$ 1.500 à vista. Como é que seria esse pagamento? Eu pagaria R$ 600 mais o valor C1 mais o valor C2 e isso tem que dar R$ 1.500. O C1 e C2 são minhas dívidas. São as dívidas que eu tenho para com essa financiadora. Esses valores de C1 e C2 vão sofrer um acréscimo de juros e vão crescer até R$ 600. Você consegue entender que, como tem só um mês aqui, esse valor C1 ele é maior que o C2. C1, a minha prestação aqui, o valor que eu vou pagar, C1, ele só tem um mês para crescer, para fermentar os juros. Então ele tem que ser grandinho para conseguir crescer logo e chegar a 600. Agora, o valor C2 que eu vou pagar dessa prestação, se fosse à vista, ele vai ficar mais tempo fermentando aqui nos juros. 2 meses vai ficar lá. Isso vai crescer, crescer, crescer até chegar a 600. Então o C2 é um pouquinho menor do que C1. Não são iguais esses caras. Isso é um ponto difícil, correto? Ou seja, eu dou uma entrada boa, sobram outros valores aqui que vão ser somados equivalentes ao valor à vista. Só que os juros, né, que está sendo comido aqui nessa história, ele faz com que a parcela vire 600. Mas lembre-se, hein, eu estou trabalhando com o valor presente. Tudo isso, gente, trazer a prestação para o presente é uma maneira de você equacioná-la. Você traz os valores que você pagaria à vista e coloca na equação a taxa de juros no meio dessa história, por meio dessa formulinha aqui. Vamos lá. Então vai ficar 600 mais, isolando o C1, vai ficar 600 dividido por 1 mais I. 600, 1 mais I. C2 isolado vai ficar 600 dividido por 1 mais I ao quadrado. Tudo isso igual a 1.500. Legal. Agora, gente, o que seria interessante para nós seria fazer algumas adaptações matemáticas nesta equação, porque é aqui que está o problema agora, a álgebra. Em termos de conceito a respeito de juros simples e compostos, nós já terminamos. Não tem mais, assim, digamos, conteúdo. O detalhe era isso. O valor presente, ele é o somatório das parcelas na origem do pagamento à vista. Como eu vou demorar para pagar, aquela dívida minha C1 vai comer juros e vai chegar a 600 depois de um mês.
E a minha dívida C2 vai comer juros de 2 meses e vai chegar a R$ 600 depois lá de 2 meses, entendeu? Se eu tivesse dinheiro, eu pagaria tudo antes. Que daria tudo junto, R$ 1.500. A partir dessa igualdade aqui, portanto, nós vamos fazer algumas brincadeiras matemáticas. Primeira delas, eu vou multiplicar todo mundo por 1 mais i ao quadrado. Vou fazer uma distributiva aqui, ó, vai ficar 600, 1 mais i ao quadrado, 600, 1 mais i, mais 600, igual a 1.500, 1 mais i ao quadrado. Ok? Eu fiz a distributiva, ou seja, 600 vezes isso. Isso aqui, 1 mais i ao quadrado vezes 600 sobre i, corta, né? Esse cara vai cortar com o outro que está multiplicando. E aqui nesse outro vai cortar completamente, vai sumir. E esse 1.500 vai ficar multiplicado totalmente por esse valor. Feito isso, meus caros, nós vamos fazer uma simplificação aqui. Eu vou chamar 1 mais i de x. Essa é uma substituição de variável que não é muito agradável, porque eu não trabalhei conteúdos semelhantes a isso ainda com vocês, mas é uma técnica que você faz o seguinte, para não escrever toda hora 1 mais i, 1 mais i, 1 mais i, eu vou chamar esse negócio de x. Depois eu vejo o que eu faço com esse 1 mais i. Então vai ficar 600x ao quadrado mais 600x mais 600 igual a 1.500x quadrado. O 1 mais i vale x, né? Agora vamos isolar. Passa 600 subtraindo esse 1.500, joga todo mundo para um lado só, né? Você vai ficar com 900x quadrado menos 600x menos 600 igual a zero. E você pode simplificar essa equação dividindo ela inteira por 600. Ou melhor, por 300, né? Porque o 900 ali não vai permitir números inteiros. Aí você tem 3, né? Porque 900 dividido por 300 dá 3. 3x quadrado menos 2x menos 2 igual a zero. O que a gente faz agora? Bhaskara, meu filho. Olha só. Delta é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa conta toda, a gente, vai dar 4 menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Troca o sinal. 28. E olha só que curioso. Vamos dar uma olhada lá no texto? Olha o que ele deu para você. Utilize 5,29 como aproximação para a raiz de 28. Então ele já sabia de antemão que você iria cair numa equação de segundo grau. O que fazemos agora? Bom, terminamos, né? X é igual a menos b, troca o sinal, mais ou menos a raiz do delta, que está lá, né? 5,29, né? Deixa eu confirmar aqui que eu estava quase pensando que era 28. 5,29, dividido por 2a. O dobro do a é 6. Como esse 1 mais i tem que dar um valor positivo, eu não vou pegar o negativo desse delta, da raiz do delta. Eu vou pegar o 2 positivo. Então, 5 mais 2, 7,29, dividido por 6. Isso aqui, meus caros, dá um número razoável, viu? 7,29 por 6 dá 1,2115. 215, né? 215. 1,215. O que é isso, gente? É o 1 mais i. Então eu volto. 1 mais i é igual a quem? É igual ao x que eu acabei de achar. 1,215. Portanto, 1 mais i é igual a 1,215. Passa esse 1 subtraindo, vai dar 0,215. Né? Subtraindo aqui o valor. E o que é 0,215? 21,5%. Essa aqui, então, é a taxa de juros mensal desse financiamento. O que nos dá a alternativa, vamos lá, letra D de dado. Bom, comentários agora sobre esta resolução. É muito importante, se você deseja se aprofundar no assunto de juros compostos, compreender melhor essa história de valor presente. O valor presente sempre é
referente às suas dívidas, né? Eu tenho um valor a ser pago, R$ 1.500. Eu vou dar uma entrada de R$ 600 e as outras dívidas que eu tenho, eu vou separar, né, por mês. Como o financiador aqui, a financiadora, vai oferecer para você um plano de pagamento em parcelas iguais, os juros que vai fermentar a sua dívida vai aumentar o seu valor, né? Vai fazer crescer a sua dívida. Então, até você pagar a última prestação, esse valor que você tem que pagar, ele tem que ser pequenininho para que a fermentação dele faça ele crescer. Lá no final da sua prestação, você vai pagar o valor de R$ 600 mesmo. Quanto mais prestações você faz no financiamento, menor é o abatimento da sua dívida. Esse tipo de sistema é o sistema de prestações fixas, né? Que, se eu não me engano, é o sistema Price, de prestações constantes a serem pagas. Ou seja, você pega o valor que você está devendo, começa pagando bastante, mas depois vai ficando cada vez menor o que você tem que pagar. O resto, que vai deixar equilibrado essas prestações, é juros que está comendo. Por isso que às vezes as pessoas, quando compram um carro, elas pagam às vezes a última parcela, porque traz para o presente, o valor é pequeno. Então você consegue pagar a última prestação. Paga a primeira e a última. Paga a segunda e a penúltima. E vai comendo o boleto das duas pontas até chegar no recheio, né? Foi mais ou menos assim que eu paguei meu primeiro carro. Diferente de financiamentos de casa, que é outro sistema, se não me falha a memória, é o SAC. É o sistema de amortização constante, que aí é outra história. Se tiver alguma questão, a gente pode fazer um vídeo depois sobre isso. Mas veja, o principal, gente, de uma questão dessa, de juros compostos, é você formular isso aqui, ó. O quanto você está pagando de verdade. Quais são as suas dívidas. Eu tenho prestações que eu fiz no valor à vista, só que cada prestação vai fermentando até o seu devido mês e essa fermentação vai fazer com que a prestação vire R$ 600 nesse caso, que é sempre o valor final. Caso vocês queiram mais sobre este assunto, coloca aí nos comentários, manda um e-mail para mim que eu faço mais alguns vídeos sobre esse assunto. Valeu, meus caros, um abraço, até a próxima.